Olá, sou Rosana Freitas e hoje estou aqui com você para mais um Pod Farmas, o podcast de valorização profissional. Hoje nós vamos contar aqui com um querido, um grande amigo. Posso falar amigo mesmo, porque isso se tornou, é a nossa trajetória. Iniciamos todo esse nosso trabalho farmacêutico no nosso estado e hoje estou tendo essa honra de gravar com esse amigo que virou amigo irmão. Então, é até difícil, viu, gente? Quando a gente fala que vai entrevistar amigo irmão, porque ele sabe muito de você e você muito dele. Então, é uma grande honra receber hoje aqui o Dr. Felipe Augusto Magalhães, esse farmacêutico que é minha inspiração até hoje para fazer o curso de, fazer direito hoje. E foi muito uma inspiração em muitas coisas da nossa trajetória. Então, é muito bom compartilhar com vocês a vivência desse profissional que vai contar aqui pra gente como vai ser, o que foi essa trajetória dele e tão inspiradora para todos nós. Quem é o Felipe Magalhães? Oi, Felipe, boa tarde. Muito bom estar com você. Boa noite, né, gente? Com a gente. A gente está entre a tarde e a noite. Entre a tarde e a noite. Muito bom estar com você aqui. Rosana, Seja bem-vindo. Quem é o nosso Felipe? Assim, eu me sinto lisonjeado, tá, pelo convite. Eu acho que sempre é muito importante conversarmos sobre os assuntos que envolvem a farmácia no nosso estado, né? Nós que estamos já há um bom tempo nessa trajetória, na assistência farmacêutica, contribuindo, acertando, errando, mas tentando levar a saúde através da ferramenta medicamentosa, as políticas públicas que envolvem medicamento, para contribuir com o desenvolvimento do nosso estado, com a saúde da população. Muito obrigado pelo convite. Nós que agradecemos. Conta aí um pouquinho quem é o Felipe. Vamos lá. Antes do Felipe ser esse farmacêutico, como é que nasceu essa vontade de ser o farmacêutico? Vamos lembrar aí um pouquinho. A Rosana, a origem do Felipe, ela remonta aos primórdios da humanidade. Oh! Já não sou um farmacêutico da nova leva, né? Eu sou um farmacêutico que chegou aqui no estado em 2005. Né? Eu sou acreano, nasci aqui, filho de um pai de Tarauacá, de uma mãe de Campina Grande, na Paraíba. E estudei aqui, prestei vestibular na Universidade Estadual da Paraíba para farmácia, em 99, no final de 99, e tive a felicidade de ser aprovado na Universidade Estadual, e lá eu fiz o curso de farmácia. Posteriormente eu fiz habilitação em análises clínicas, lá eu fiz uma especialização em serviço de saúde pública. Já era uma área importante para você, saúde pública? Já eu tive muita identificação com o bem público, né? E quem faz especialização em saúde pública tem essa predisposição de servir, né? De trabalhar. Servir ao público, né? Servir ao público. Então, assim, lá eu tive a felicidade de, meu primeiro emprego foi ser chefe da vigilância epidemiológica de um município. Então, já foi minha primeira. Então, você formou e Fiquei lá em Campina Grande. E, em seguida, eu cumulei com a chefia da vigilância sanitária de um município lá, Queimadas. Então, eu era chefe da vigilância epidemiológica e chefe da vigilância. Isso recém-formado? Que bacana, Queimadas, olha lá. Por lá tive a oportunidade de fazer vários cursos na área de epidemiologia, na área de vigilância sanitária, em João Pessoa, no Pernambuco, em Natal. Isso contribuiu muito para a minha formação assim, profissional pós-faculdade. Eu costumo dizer que... Na faculdade você já tinha essa ideia de... Não tinha essa ideia, eu só estudava na faculdade. E aí... Queria o quê? Análises clínicas? Eu fiz farmácia para fazer análises clínicas.
Eu acho que é Mas a vida me levou para a farmácia e eu deixei ela me levar, graças a Deus. Que maravilha. Aí... Trajetória, então, na vigilância epidemiológica. Vigilância epidemiológica, sanitária. E eu vim de lá para cá já com essa bagagem profissional. Mas, assim, vou para o Acre porque pela família? Eu sempre quis retornar. Porque não é que a profissão não estava dando certo. Não, era porque era realmente... vontade própria, era vontade minha de retornar para o Estado. Tinha algo que você tem que voltar. E eu retornei para o Estado. Né? Eu nunca fiquei um dia desempregado. Acho que a vantagem nossa do farmacêutico em si é essa. É uma coisa que eu sou muito grato a Deus, nunca fiquei um dia desempregado. Então, quando eu pensei em vir de lá para cá, eu aproveitei para solicitar ao prefeito, né, diretamente ao prefeito da cidade. Cidade pequena é assim, né? Todo mundo... Eu teria encontrado outra pessoa e aí vim para cá, trabalhei em drogaria, mas passei muito pouco tempo porque eu logo fiz a seleção do Exército, do 4º BIS, eu tive a felicidade de ser aprovado e já fui remanejado para o município de Santa Rosa do Purus. Isso foi em 2005. Eu fiquei aproximadamente 2 anos lá. Nesse período eu fiz um processo seletivo. Uma experiência boa, né? Trabalhar num município, em municípios bem diferentes, longes, né? Eu já tinha experiência trabalhando em um município pequeno, que onde eu estava era como se fosse Rio Branco no Quinario. Eu trabalhava num município menor, que era o de Queimadas, lá onde eu era o chefe da vigilância sanitária e epidemiológica. Então, quando eu cheguei em Santa Rosa, era outra realidade, mas também era um município pequeno. Então, tinha um assim, pouco já da... sabia me posicionar, eu já tratava com o Ministério Público, já naquela época. Já estava puxando. E eu não vinha. Tinha muito problema relacionado a vários fatores lá da vigilância sanitária. E aí, eu fiz uma seleção aqui, para uma seleção temporária, e eu trabalhava lá no Exército, que eram 30 horas, e no hospital da cidade. 2 anos em Santa Rosa. Aproximadamente 2 anos. Foi quando eu retornei para cá, para Rio Branco, e eu acredito que foi quando nós nos conhecemos. Sim. Não sei como, mas eu acho que quando eu retornei para cá, eu fui lotado na assistência farmacêutica. Sim. E aí eu lembro muito bem que o creme, naquela época... Tinha um colega farmacêutico que falava assim, olha, tem um colega em Santa Rosa que precisa vir, e eu precisando muito de farmacêutico aqui. Então, assim, foi a vontade do Felipe de vir e a nossa vontade de ter outra necessidade de serviços, né? Eu não sei exatamente quando iniciou assim, a assistência farmacêutica no estado do Acre, mas eu acredito que hoje, aproximadamente uns 15 anos de assistência farmacêutica. É 2003. Pois é, então, se eu cheguei mais ou menos em 2007, não tinha muito tempo. Bom, então, quando eu retorno para Rio Branco, aí foi a oportunidade onde nós nos conhecemos, eu fui lotado na assistência farmacêutica. Não tinha muitos anos, cerca de 3 ou 4 anos. Verdade. E eu acredito que eu, pela minha lembrança, eu trabalhei no então CREME, que pela legislação da época se chamava Centro de Referência de Medicamentos Excepcionais, por isso CREME. E ao longo dos anos, a legislação alterou isso, as portarias, para componente especializado da assistência farmacêutica, CEAF. Então, o que antigamente se chamava de CREME, hoje o nome formal é componente especializado da assistência farmacêutica. E o quinés dele ainda continua sendo CREME, né? Mas é conhecido a nível estadual por CREME, todo mundo chama CREME, por CREME ficou. Né? Mas acho que é importante deixar o registro aqui do que significa esse nome CREME, né? Até porque se parece muito com SEMI, que era antiga. O almoxarifado, né? Central de Medicamentos do Estado. E antes das portarias, como você muito bem colocou,
nós tínhamos a SEMI, que era, né, uma central de distribuição de medicamentos no país. E a política de assistência farmacêutica, ela veio em 98. E em 2003 nós instituímos, para você ver a diferença, né, que depois saiu as resoluções do Conselho Nacional de Saúde, estabelecendo as políticas de assistência farmacêutica. Então, você pegou esse início, então, assim, foi muito bacana somar. Antes dessa instituição da política de assistência farmacêutica, do estabelecimento dela no Estado, acredito que em todos os estados foi assim, essa SEMI, Central de Abastecimento de Medicamentos, era o estereótipo do antigo almoxarifado, né? Que a gente chega nas faculdades para aprender, então pega aquele estereótipo de, olha, tudo que é de pessoa menos qualificada, joga lá para almoxarifado, lá é escuro, lá tem tudo. Não, você falou Aí uma coisa certíssima, isso, porque né? eles imaginam que almoxarifado, como todos falam, é aquele lugar que você fica lá olhando para as caixinhas, chegam as caixinhas e saem. E não entendem que por trás de um almoxarifado, que para nós farmacêuticos é um central de abastecimento farmacêutico, existe todo um trabalho. Você ainda também trabalhou nesse trabalho, né? Nessa organização. Aí né? O CREME era bem pequeno ali dentro daquele prédio, eu trabalhei um tempo lá. E depois eu acredito que eu saio do CREME para ser um farmacêutico da assistência farmacêutica, né? Porque assim, não sei se todos têm um entendimento, aqui vale o registro. O Departamento de Assistência Farmacêutica, como o nome já fala, aqui no estado do Acre, ele é organizado na estrutura da secretaria, ele é um departamento, né? Então ele está abaixo de uma diretoria, é um departamento e possui algumas divisões. Entre elas está o componente especializado da assistência farmacêutica e outras que a gente vai estar discutindo aqui depois. Então eu saí de uma das divisões da assistência farmacêutica e vim para o departamento trabalhar na parte técnica, na área técnica. Trabalhamos um tempo na área técnica, depois eu acredito que sobreveio a minha graduação em Direito, né? Mas aí, você acha que a graduação em Direito, ela veio pela tua experiência já desde vigilância epidemiológica, sanitária, ou a assistência farmacêutica te incentivou de uma forma... Tá, bom, a minha graduação em Direito, ela tem a ver primeiro com o meu sentimento de que eu estava fazendo muito pouco. Eu trabalhava o dia todo, sempre fui muito ativo. Eu sou um cara extremamente ativo. Então, quem me conhece sabe que o meu tempo é muito curto. Eu cumpro minha carga horária, eu tenho meus afazeres particulares e, na oportunidade, eu achava que eu voltar para casa às 5 horas da tarde e ficar ali até o outro dia, às 7 da manhã, era muito pouco. Então, eu precisava gastar aquela energia de alguma forma. E eu, na época de quarto bis, eu trabalhava muito envolvido com a gestão do posto médico. E ainda lá atrás, lá em Santa Rosa do Purus, eu era o segundo oficial mais antigo. Então, a gente acaba se envolvendo muito com a administração, com aspectos administrativos. E isso acaba você gostando também de se envolver isso daí. Ele tem um pouco disso, não. Ele tem muito disso, né? Quando a gente fala que nós somos uma profissão muito regulada. E aí juntou essa minha necessidade de fazer alguma coisa à noite com esse meu olhar interessante de que o direito iria abrir algumas portas para mim e eu resolvi fazer. Foi quando eu estudei à noite, sou formado pela Uninorte. Depois fiz uma especialização em processo civil. Então, eu retorno ao DAF como assessor jurídico, na sua gestão também. Então, trabalhamos bastante como assessor jurídico. E aí, acho que vem o ano de 2015. Você pensava em algum momento em largar a profissão farmacêutica pelo direito ou você acha que o direito complementou? Não, complementou. Eu nunca pensei em largar a profissão farmacêutica. É uma profissão que eu tenho muito orgulho de ser farmacêutico. É uma profissão que me posicionou no mercado, abriu muitas portas para mim. E eu acredito que
entre acertos e erros, a gente tem um saldo positivo de contribuição nessa carreira de farmacêutico aqui no estado. Então veio o ano de 2015 e foi quando veio a oportunidade de, na sua saída, naquele momento, eu assumo como chefe da assistência farmacêutica, fico lá. Foi muito bem substituído. Por um tempo, né? Depois eu sou aprovado no outro processo seletivo temporário, onde eu passo 5 anos, e aí eu desço da posição de chefe da assistência farmacêutica para chefe do CEAF. Por uma questão de carga horária também, eu não tinha condições de ficar mais o tempo todo integral, já que eu tinha que dar outro expediente. Tinha um acúmulo, né? Aí eu fico que não deixa de ser uma gestão importantíssima. Isso, chefe do CEAF. Que toma mais tempo hoje quando a gente fala em assistência farmacêutica. O componente especializado, eu acredito que tira aí uma porque quando você fala em assistência farmacêutica, você fala em 2 assuntos, basicamente. Componente especializado e judicialização de medicamentos, não é isso? Que é o que a gente conversa 24 direto, horas. 24 horas. E aí, de lá, depois, eu sou remanejado para o CAP Samaúma, que era uma unidade que estava abrindo recente, em parceria com a prefeitura. Fico 2 anos no CAP Samaúma. Olha que bacana, contribuiu com a saúde mental também. Aí, passo 2 anos no CAP Samaúma e depois retorno por um convite do então chefe da assistência farmacêutica. Acredito que isso foi em 2018. Quanto tempo você ficou? 2 anos, né? Fiquei 2 anos, Léa. Aí o seu Rachid, 18? Não, acho que foi 2018. Ele me convida para vir para judicialização de medicamentos. E aí é quando eu tenho meu primeiro contato, de fato, com a judicialização, lá no almoxarifado, onde hoje funciona o material médico hospitalar. Foi em 2018, se eu não me engano. Felipe, assim, importantíssimo. Acho que é interessante, assim, para todos que estão nos acompanhando. O que é esse setor de judicialização? Que eu acho que a gente fala isso muito, os colegas que estão em farmácia comunitária, os colegas que estão saindo. O que ele representa numa política de assistência farmacêutica em um estado? E eu acho que é importante a gente até explicar bem, porque, assim, o serviço público ele recebe uma judicialização, mas o setor privado também. Uhum. Né? E aí depois a gente vai fazer essa dobradinha de informação que eu acho que é importantíssimo para as pessoas entenderem o que é essa judicialização. Tá. Oficialmente, uma das divisões do Departamento de Assistência Farmacêutica do Estado do Acre é a divisão de demandas extraordinárias de medicamentos e insumos estratégicos, cuja sigla é DIVDME. Então, uma das divisões do Departamento de Assistência Farmacêutica é a DIVDME, que é a judicialização de medicamentos do Estado, qual eu estou responsável. E o que seria desde o final de 2018. Essa questão extraordinária, extra-política? Tá. Já na Constituição... Vamos falar um pouquinho do direito, meninos. Nós temos de olho na tela. Nós temos a obrigação do Estado, né, e o dever para com os seus administrados em prover a saúde. E deixou muito bem claro que uma lei posterior viria regular isso, regulamentar. Sobreveio a legislação do SUS. E dentro da legislação do SUS possui os eixos, e um dos eixos é a assistência farmacêutica. No escalonamento das obrigações da assistência farmacêutica no SUS, está muito bem estabelecido, e aqui eu abro um parênteses, o medicamento é um dos produtos mais regulados que nós temos hoje no mercado brasileiro. Para tudo você tem regulamentação no que diz respeito à política dos medicamentos. Então,
está muito bem estabelecido de quem são as obrigações de custeio, as obrigações de financiamento. Então, dividiu as obrigações dos entes municipais, estaduais e do ente federal, né? Do ente federal. Então, o que é judicialização de medicamentos? Vamos fechar aqui em medicamentos, aqui nós somos farmacêuticos, estamos falando disso. Sim. Aquilo que por algum motivo a população não encontra na ponta, quando procura o sistema público, seja no município, seja no estado, seja na União, ela vê como última e única instância a justiça para requerer o seu direito à saúde. Nesses termos, sobrevêm as ações judiciais solicitando medicamentos aos entes estaduais, aos entes municipais e à União. No momento em que somente o que está dentro dessas políticas ou existe a judicialização também daquilo que não está previsto? E aí é onde eu vou entrar. O motivo que gera a judicialização, ele é uma estrela de várias pontas, porque não existe um único motivo. Às vezes é um medicamento que faz parte da política pública, mas por algum motivo o Estado, o município, a União não disponibilizou para aquele cidadão. Perfeito. Às vezes é um medicamento que não faz parte da política pública, mas por algum motivo ele tem um laudo médico, ele tem uma necessidade médica que precisa disso. Às vezes é um medicamento que está sendo disponibilizado, ele vem recebendo, mas por algum motivo faltou e ele não pode ter esse lapso. Então, assim, os motivos que geram a judicialização são motivos diversos. Mas uma coisa é certa, se o ente público fizer a sua parte, a gente consegue mitigar, diminuir essa judicialização, pelo menos reduzir na metade. Porque muita da judicialização que nós temos é porque o item não está licitado, não está disponibilizado, ou vem fornecendo, como eu falei, tem um lapso para algum momento que faltou e a pessoa não pode parar o seu tratamento. Então, basicamente, é isso daí. E na sua decisão, assim, vamos dizer, o seu trabalho em demandas extraordinárias, você orienta isso às demandas existentes administrativas ou já judicializadas dentro do Estado? Tá bom. Porque aí é o teu fluxo, né? Isso. Que eu sei que o teu fluxo está muito bem definido. Aí é fluxo interno, né? Sim. Bom, como são muitos processos e são muitas demandas, e quando a gente fala demanda, a demanda que entra na secretaria, ela entra a demanda judicializada e a demanda administrativa, que depois, ocasionalmente, pode vir a virar uma demanda judicial. Então, quando o cidadão solicita na secretaria um medicamento, se esse processo ele não está judicializado, tem uma divisão na diretoria jurídica lá, da divisão de demandas extrajudiciais. E aí isso vem para a assistência farmacêutica e os farmacêuticos que lá estão respondem essa demanda administrativa. Se está no SUS, se não está no SUS, como é que funciona, se é do CEAF, qual o protocolo, enfim. Então, essas demandas antes, não o farmacêutico responde e fala das políticas existentes. Isso, exatamente. Ele deixa bem claro por onde que esse medicamento é dispensado, com quais critérios, e se não é da política pública, porque se não é da política pública, às vezes não tem no SUS. Então, quando ele é judicializado, e de alguma forma ele está nesse momento da judicialização, está com você endossa aquilo que os colegas farmacêuticos estão em geral, então essa via é a via administrativa. A via judicial é o seguinte: o paciente judicializa e aí, uma vez judicializada, por vezes o magistrado solicita informações à secretaria.
a Procuradoria-Geral do Estado Através da recebe essa solicitação dele, que encaminha para a diretoria jurídica, que me encaminha, porque essa demanda é judicializada. Aí quando chega para mim, aí sim existe um questionário padrão, que é algo muito enxuto, esse questionário padrão, mas muito objetivo, porque a demanda está judicializada e aí, em geral, esse processo já foi respondido na extrajudicial. Entendeu? Como se tivesse dois por um momentos motivo aí. ou por outro. Né? A grande maioria já foi respondido pela extrajudicial. E aí, assim, quando é um item que não está no SUS, ele não está no SUS, o Estado não tem esse medicamento para dispor, né? Quando está no SUS, por vezes é um medicamento com componente especializado da assistência farmacêutica, mas é para determinados CIDs, determinadas patologias que esse medicamento ele é entregue. Que acaba não... E aí, se é num CID diverso, o componente especial também não pode dispensar. Agora o Dr. Felipe falou de uma questão importantíssima. Nós recebemos em muitos momentos, que estive lá com o Felipe, sei do trabalho exemplar que realiza, e nós estamos entrando nesse mês, aproveitando já uma deixa no uso racional de medicamentos. E eu acho importantíssimo a gente frisar o quanto é importante um protocolo clínico bem definido dentro das políticas públicas de saúde. Porque exatamente é isso, quando se judicializa, você sabe exatamente qual é a patologia em que foi realizada várias avaliações dessas tecnologias para se chegar a uma política bem definida dentro do SUS. O maior exemplo são os PCDTs do Ministério da Saúde, que existe dentro do CEAF. O CEAF é um programa extraordinário. Que é um programa... extraordinário, mas que ele delimita a utilização daqueles medicamentos por uma série de fatores. E aqui é importante eu deixar registrado que as políticas públicas inerentes a medicamentos, elas levam em consideração o interesse primário da administração pública e o interesse secundário da administração pública. Isso daí é em todos os ramos de um ente estatal. Por quê? Voltando aqui para o nosso assunto, o nosso foco que é medicamento, o Estado ele precisa prover os seus cidadãos dos medicamentos necessários para a cura, para a paliação de seus problemas, para o tratamento, não deixar faltar nada, vírgula, dentro de uma possibilidade financeira. Porque não adianta eu pegar um recurso enorme e cobrir o mínimo de cidadãos, deixando o máximo descoberto. Infelizmente, quem estuda economia sabe que o recurso financeiro ele é finito. Ele não é infinito. Então, a razão de existir, a razão de ser das políticas públicas envolvendo medicamentos, né, das linhas de financiamento do SUS, elas são para prover os cidadãos com os medicamentos dentro de uma possibilidade, de uma razoabilidade financeira. Então, esse é o motivo de se elaborar os protocolos, os chamados PCDTs, que no âmbito do Ministério da Saúde são estudados assim por equipes multidisciplinares de pessoas profissionais competentíssimos. Aquilo ali não é... E a gente já coloca avaliação de tecnologias em saúde versus economia. Exato. Isso anda muito relacionado. A introdução de novas tecnologias no SUS, ela leva em consideração as já existentes, ela leva em consideração os estudos de caso, aquilo que pode acontecer de resultados positivos e negativos em comparação com aquilo que nós já temos e também no financeiro da aquisição disso, porque uma vez que você abre uma inclusão de um medicamento, isso daí existe um tem impacto, um projeto de impacto financeiro daquelas pessoas que vão utilizar, não é isso? E aí a gente pode até pensar assim, ok, mas e aí?
as pessoas não têm direito a esses medicamentos. Esses medicamentos, então, que essa avaliação não foi realizada, elas não têm esse direito a esse medicamento? Em que momento nós como farmacêuticos, porque tem vários momentos na nossa gestão. Essa avaliação econômica, porque nós acabamos sendo gestores de uma pasta. E a avaliação daquele impacto de utilizar e não utilizar. Sim. As alternativas terapêuticas para que esse paciente, isso é abordado. O nosso paciente, ele tem outras opções terapêuticas. Eu acho que a sociedade e os colegas precisam saber. Nós só temos um nicho. É muito importante você tocar nesse assunto, porque numa grande quantidade de oportunidades existem sim outras alternativas terapêuticas. Existem, quem trabalha com hospital, quem trabalha com farmácia hospitalar, eu também tive a oportunidade de fazer especialização em farmácia hospitalar, eu sou especialista em farmácia hospitalar também. Olha aí, mais um. A gente sabe daquela escadinha que tem da utilização de antibióticos dentro de um hospital. Sim. Né? Senão, quando o paciente chega lá na UTI, ele já chega com resistência bacteriana e não tem mais não tem ferramenta terapêutica que possa ser utilizada. Essa é uma das missões, né, da CCIH dentro de um hospital. A missão primordial, né, nossa, do uso racional de medicamentos. Então, assim, na judicialização acontece algo muito parecido, sabe? A gente percebe que, agora, como farmacêutico, é um pouco delicado fazer esse tipo de comentário. Mas, tecnicamente, eu sou obrigado a dizer que, de repente, existe uma outra escadinha, existe uma escada de utilização de medicamentos para se chegar naquele que não tem no SUS ainda. E eu não consigo visualizar em alguns processos, você pode dizer, enquanto NAT também, que houve essa utilização. Por vezes, não foi nem... Em alguns processos, é até mencionado, já utilizou outra alternativa do SUS, sem falar quais são. Sim. Em outros, nem informam isso. E a gente, de repente, observa que era um caso que poderia tentar aquilo ali. Então, acho que a judicialização ela começa muito na prescrição eu vou falar dos colegas médicos, pelo ponto de vista, são colegas da saúde, né? Então, somos colegas profissionais da saúde. Existem prescrições também dentro do SUS que são de medicamentos que o SUS possui outros medicamentos com a mesma atividade terapêutica, porém a prescrição é justamente daquele que não tem no SUS, né? Então, nós temos aí... A Rename está lá para todo mundo não é uma tarefa observar, fácil ser farmacêutico, né, numa situação dessa. Não é. E dizer que qual é a alternativa terapêutica? Você, farmacêutico, sem ver o paciente, sem ter conhecimento dos exames do paciente, das reações idiosincrásicas que eventualmente aquele paciente pode ter tido algum medicamento a outro. É complicado você indicar, a gente nem pode fazer isso. Outro medicamento. O que eu posso dizer é que dentro daquela classe de medicamentos existem outros medicamentos daquela classe no SUS, mas que precisa de uma avaliação de um profissional médico para saber da possibilidade de troca. Você acha que... Acha não, então, ele tem certeza, porque eu sei que ele explica muito bem. O farmacêutico, para estar elaborando, para estar envolvido em um parecer técnico de tanta responsabilidade, porque você responder por uma terapia e dizer se ela está dentro dos padrões de um sistema único de saúde ou dentro, né? Eu falo no NAT que nós estamos na saúde suplementar. Precisa ser clínico? Você acha que para ter esse conhecimento e responder um processo desse, você tem que ter um pouco da hospitalar e um pouco do farmacêutico clínico para isso? Tenho certeza que sim. Ele tem que ser certeza que sim. Você tem que ser um profissional que você tem que ter noção da clínica, você tem que ter uma noção imensa de farmácia hospitalar, porque senão você não é seguro
para você fazer aquele posicionamento. Para se posicionar. E esse é o grande problema que nós temos hoje, que eu enxergo em muita gente. A pessoa não tem segurança de fazer aquilo. E a falta de segurança, ela ocasiona um entrave de muitos processos, tem um tempo, um delay em virtude até chegar na mão de uma pessoa que tem segurança para fazer o processo caminhar. E em vários momentos, que fica a dica, a gente conversa muito sobre isso, Felipe, inclusive, nós precisamos estreitar os espaços e os diálogos com os nossos colegas prescritores. Sim. Né? Alguns pontos da judicialização poderia ser, vamos dizer, até impedido, diminuído, se esse diálogo de opções terapêuticas dentro do sistema estivesse? Com toda certeza. Apenas a estrutura hoje, em âmbito da Secretaria de Estado de Saúde, da divisão que eu comando, é que não tem pernas para fazer isso nesse momento. Mas se isso se estruturar ao longo do tempo, já que essas demandas vêm crescendo, é algo muito importante. É uma Mas discussão essa estrutura que vale partiria o quê? Município na atenção básica, os hospitais com farmacêuticos clínicos, com a tua experiência na gestão, como é que a gente poderia trabalhar para que isso... Porque precisamos ampliar esse diálogo, que a gente possa aqui já deixar uma dica. Eu acho que nós temos vários gestores aí também nos assistindo, vários colegas que estão envolvidos na farmácia hospitalar. Rossana, eu acredito muito em estratificação de atividades, tá? Eu acho que você faz bem aquilo que você faz muito. E se você faz muito aquilo, você vai lapidando cada vez mais naquilo que você faz, né? Então, assim, quando eu falo em estrutura, ela é uma estrutura física, ela é uma estrutura profissional, de mais profissionais envolvidos com judicialização a nível de secretaria mesmo. Eu vou começar de onde eu estou, tá? Porque quem está operacionalizando as respostas todo dia, o tempo todo, para Mas a tua atuação no hospital te ajuda nas respostas. Para a CESACRE, né, para o Ministério Público, não tem condição de sair de lá para fazer essas reuniões, porque senão você deixa os prazos, você perde os prazos. Então, quando você tem uma equipe mais forte, se tem alguém para fazer isso, aí o mais experiente sai de lá para conversar esse tipo de coisa. Contudo, isso não é só uma missão do Estado, né? O município precisa ser envolvido, existem muitas demandas de todos os municípios. Hoje eu tenho usuários da judicialização de medicamentos em Porto Valta, em Marechal Thaumaturgo, em Cruzeiro do Sul, em Tarauacá, em Brasilé, em Chapuri, no Quinari. Demandas de dentro das políticas públicas e fora delas. Exatamente. Então, tem de medicamentos da atenção básica, de medicamentos da oncologia. Então, quer dizer, se esses entes se organizarem, né, e a gente promover, de repente, um ciclo de capacitação, né? Eu acredito que a gente consegue diminuir muito, mitigar muito a judicialização no Estado. Mas, assim, eu não tenho dúvidas de que a gente consegue diminuir isso e muito. Eu vou dar aqui um grande exemplo, assim, que eu acredito. Precisa ser trabalhada a questão das licitações nos municípios. Os municípios precisam, todos do Estado do Acre, precisam tentar adjudicar a maior parte dos seus padrões, né? dos padrões de medicamento da atenção básica, da Rename, né? Porque da relação municipal de... Para ser Rename, eles têm que criar um Rename, e depois disso daí eles fazem a licitação. Então, assim, a gente vê muito problema, porque como a gente tem um pouco de experiência, a gente sabe que um dos motivos pelos quais os municípios alguns municípios desprovidos de medicamentos, é a quantidade, né? Quando você põe uma carta convite ou mesmo um processo licitatório por registro de preço, os quantitativos não não agradam, né?
Então a gente poderia pensar e aí o item fracassa, ou o item é deserto. Na verdade, o item é muito deserto, porque ninguém nem vem concorrer. E se vem concorrer, vem com preço altíssimo devido à quantidade, aí fracassa, né? O gênero o item é prejudicado nas espécies administrativas, fracasso e deserto. Então, de repente, pensar em juntar em regionais, né, licitações por regionais, nos quantitativos maiores, registro de preço, para a gente obter uma quantidade maior de itens. Você acha que isso é um dos motivos? Motivos. Eu tenho certeza, a gente tem muito medicamento da atenção básica nos municípios que o Estado é demandado e compra, porque eu sou quem compra, eu estou vendo. E a média e alta complexidade? Bom, a média e alta complexidade... Porque eu acho que hoje isso é importante os colegas entenderem que, assim, a atenção básica são aqueles medicamentos que estão disponíveis à população para os... Como é que a gente pode dizer? Para as patologias prevalentes, né? São na rede municipal, né? São os medicamentos que a gente fala assim, que a pessoa usa em casa, para tomar em casa, nos programas de hiperdia, os programas de saúde da mulher, isso daí. Então, quando a gente já fala da média e alta complexidade, que acaba sendo onde a gente acaba trabalhando com maior afinco, seriam daquelas patologias que são o de grande... Quando impacto o paciente já financeiro impacto também, financeiro, né? Até pelo tempo. Como é que está essa diferença nessa incidência? Vamos lá. Mais de 50% sabemos que é a atenção básica. Não, a atenção básica, eu acho que é bem o negócio. Tem quantidade e tem financeiro. Em financeiro, a atenção básica representa muito pouco com relação às nossas demandas de média e alta, né? Mas em quantidade essa é bem significativo. Mas relativamente à média e alta complexidade, eu tenho a dizer que é estruturante? O problema que você quer dizer... Porque, assim, a gente fala muito isso, a gente provoca até essa discussão, porque os dados da judicialização, eles precisam ser vistos como ferramentas de gestão. Sim. Então, os dados que a gente pode dizer, assim, da judicialização hoje da média e da alta complexidade, ela não está mais relacionada a um processo licitatório, ela pode estar relacionada a uma estrutura, organização de serviços. Que não depende, que nem sempre o problema é do Estado. Eu vou dar um exemplo claro. Nós temos o exemplo de alguns medicamentos, por exemplo, a insulina Lantus. A insulina Lantus é um medicamento que ele já foi avaliado pela Conitec, já foi incorporado no SUS, já ultrapassou o prazo de 180 dias, mas ainda não está parametrizado dentro do ORUS. O ORUS é o sistema do governo federal que existe dentro do CEAF. O CEAF ele é baseado totalmente nesse programa. Como tem o SEI no estado do Acre, é o ORUS, né? E aí então, é no ORUS que está a parametrização dos medicamentos, de todos os parâmetros do protocolo, se o paciente vai fazer jus ou não àquele medicamento, está dentro do ORUS. Então, quando o medicamento é aprovado inclusive na Conitec... resultado de exames. Exato. Porque parece que a gente coloca uma dificuldade aí. Não. O farmacêutico, o profissional que está aqui na tela do computador, ele abre o programa do ORUS e ele apenas alimenta os parâmetros ali e no final ele dá um enter, um clique, que o próprio programa vai autorizar ou não. Quem autoriza ou deixa de autorizar, não é o Estado do Acre, é o ORUS, que é um programa do Ministério da Saúde. Então é importante deixar registrado que quando um paciente vai até o componente especializado da assistência farmacêutica e não obtém o medicamento porque ele não faz parte dos critérios de avaliação do PCDT, ele não faz jus, acho que eu vou melhorar a minha palavra, ele não faz jus, ele não é aprovado, não é autorizado o processo dele, pelo obter aquele medicamento, não é o Estado do Acre que não autorizou.
é o Ministério da Saúde que não autorizou. Por que não autorizou? Porque aquele programa, chamado Horus, mais uma vez, é o programa que não autorizou o profissional do Estado. O Estado só entra com os profissionais para alimentarem um banco de dados. Alimenta o banco de dados e, no final, quando der o enter, o paciente está aprovado ou não está aprovado. E essa análise deixa muito claro, não é uma coisa mecânica, é uma análise técnica. É uma análise técnica. E aí, assim, então, eu usei o caso da insulina Lantus para exemplificar que muitas vezes a judicialização ela ocorre, diz que a Conitec já avaliou que já deveria estar sendo fornecido, mas como aquilo não foi parametrizado, não tem como fornecer no CEAF, isso vira demanda judicial e o Estado paga. O Estado paga. Agora, se pode ser conversado depois esse tipo de demanda ser concentrada e se fazer uma ação regressiva à União, ou ser discutida alguma coisa do ponto de vista para esse recurso retornar ao Estado que está sendo gasto com judicialização, isso daí é algo também que é possivelmente que é passível de ser feito e eu acho até interessante se fazer, como também devemos fazer com relação aos municípios, aos medicamentos que a gente compra, que deveria estar lá e não estão. Não sei por qual motivo, porque não compraram, porque não tinha, então tá. Porque quem entende um pouco de política pública, mas devido à atenção básica, de financiamento, a gente sabe que os municípios, além das arrecadações carimbadas que precisam ser revertidas para comprar medicamentos, tem aquele per capita, né, por munícipe que o Estado passa para eles. Sim. Então, o Estado já está passando a parte dele. Tem a contrapartida do município, do Estado e da União. Exatamente. Então, assim, se o Estado passa o rendimento da per capita por munícipe e ainda está comprando medicamento, vamos dizer que ele está comprando 2 vezes. Então, aí eu entendo que cabe a gente fazer... ter um impacto que a gente pode, o Estado do Acre pode verificar uma forma de reaver isso daí. Mas, sem dúvidas nenhuma, se a gente estruturar as nossas demandas judiciais do ponto de vista orientativo, do ponto de vista organizacional, do ponto de vista de capacitação dos profissionais envolvidos, a gente vai diminuir em mais de 50% essas demandas. Eu não tenho nem dúvida disso. Pela tua experiência, então nós sabemos aí que temos aí esse profissional farmacêutico que tem uma experiência muito vasta na questão do direito, né, da nossa Constituição, de fazer valer a nossa Constituição. Ela seria utilizada, pela tua experiência, como uma ferramenta de gestão, a judicialização hoje? Com toda certeza. E é importante deixar aqui registrado, Rosana. É bom uma orientação aos nossos gestores. Eu quero deixar registrado aqui, e eu sou um funcionário efetivo do Estado, então... Somos. O meu comentário aqui ele é apartidário. Tá? Sim, claro. Eu tenho muito a agradecer à Secretaria de Estado de Saúde pelo que ela vem fazendo no que diz respeito à demanda judicial. Hoje nós temos um secretário muito preocupado com esse tipo de atividade. Nós temos uma diretora jurídica, a doutora Isabela Fernandes, aqui eu faço um registro, um abraço para ela, junto com toda a equipe dela, comandada. Já fica aqui, gente, aproveitando o convite ao nosso secretário, que é uma pessoa extremamente, né, solicita todos os nossos pedidos como farmacêuticos, para que ele possa estar aqui, que vai estar em breve, viu? Mas aqui oficialmente é o nosso convite do secretário Pedro Pascoal participar do nosso Pod Farmas. E aí, aproveitando a nossa querida assessora jurídica, doutora Isabela Fernandes, que já trabalha com a gente há algum tempo e sabe de toda a expertise farmacêutica, possa estar ajudando nessa gestão e qualificar melhor as nossas demandas judiciais. Nós temos ela comanda uma equipe grande de judicialização não só de medicamentos, como de outras, tudo na secretaria. E dentro da parte de medicamentos tem outra profissional lá que merece registro, a doutora Jaqueline, que me ajuda demais, que é uma mulher assim extremamente comprometida, e obrigada, o Estado tem feito assim de tudo
para cumprir com as obrigações relacionadas às demandas judiciais, quando, na verdade, a gente tenta evitá-las. Isso é medida extraordinária, né? Então, mas quando chega na judicialização que a gente tem que comprar, a gente faz de tudo. É uma equipe que é muito unida e a gente procura não deixar a desejar. Então, eu sou muito grato e deixo aqui meus agradecimentos a essa equipe que é tão forte, tão comprometida que tem lá na Secretaria. E o que você acha que podemos fazer, com toda a tua experiência, que não é pouca, para diminuir, nós vamos diminuir a judicialização? Mas vou falar que nem fortalecer as políticas públicas. Um desembargador que trabalhamos em que eu tenho um grande time, eu falo o seguinte: nós precisamos qualificar nossas demandas para que elas sejam, aquelas que forem judicializadas, realmente façam jus à judicialização propriamente dita. Isso. Que não vai acabar. Que não acaba, não mas vai nós acabar, precisamos mas entender pode ser reduzida. Precisamos melhorar a nossa política pública relacionada a isso. É isso daí. Nós temos que fortalecer as políticas públicas relacionadas a medicamentos no Estado. Então, existem problemas a nível de Estado, a nível de município e a nível de União. Eu aqui já citei alguns exemplos. A nível de União, a Conitec, ela aprova, dá prazo de 180 dias, mas não disponibiliza a parametrização no OROS. Às vezes o Estado também tem um medicamento que não foi licitado, que tentou para reedição não conseguiu, tentou para emergencial não conseguiu. Então e é até importante dizer isso, porque as nossas licitações também, como os municípios têm suas dificuldades pelo quantitativo, o nosso Estado também tem, porque nós temos a nossa dificuldade de logística. Sim, né? Tem, exatamente. O item fracassa aqui por estimativa, por preço acima da CEMED, e por outros, população que precisa. E por outros, exato. Então, assim, tem que ser trabalhado exatamente em cima desses itens prejudicados, o que é que está acontecendo, procurar trabalhar cada vez mais, né, como já vem trabalhando, para a gente diminuir essa quantidade de itens não licitados, não homologados, que não tem contrato, porque isso daí você não tem como comprar. Agora, uma vez que você tem o item licitado, que tem contrato, que está registrado, aí vamos ver por que o item não está aqui na prateleira ainda, se for o caso, né? A gente sabe também que tem problemas que são extrínsecos à secretaria, que é a falta de princípio ativo, às vezes o fornecedor está com algum problema que você está com o item comprado e ele não entrega na quantidade ou atrasa, enfim. E a nível de município, a gente também tem os problemas dos contratos também deles e eu acredito que de capacitação, acredito que nos municípios, eu vou um pouco mais além, a gente tem problema de capacitação realmente, de estrutura dessa REMUME, dessa assistência farmacêutica em cada município. Acho que se você visitar, cabe, aqui é uma sugestão já, que seja feita uma comissão, se for o caso, para visitar os municípios do estado do Acre, saber como que está a situação da assistência farmacêutica em cada um deles e, de repente, ofertar conhecimento. Nosso COSEMES, fica aí o Martinelli, ofertar conhecimento. Ofertar a gente fazer essa parceria com o Estado. Porque é muito importante. Quando eu andava nos municípios, enquanto chefe da assistência farmacêutica em 2015, eu percebi que falta muita orientação aos colegas farmacêuticos. Para o cumprimento das políticas? Para o cumprimento e para a estrutura. A estrutura. Na época, eu notava que você não encontrava profissionais que dominassem você montar um processo licitatório, quais são os itens que precisam, as quantidades, como é que funciona o registro de preço, o que é um registro de preço, a frequência de compra de um medicamento, né? Estruturar as assistências então isso é estruturar, é isso aí. Eu acho que se a gente estruturar a assistência farmacêutica nos municípios é a base. Isso é base. Nós já vamos avançar muito até e diminuir a muito. Agora, obviamente, nós temos judicializações de medicamentos caríssimos. Esses medicamentos para doenças raras, por exemplo, aí nós temos a Nusinescena, que
A gente chegou Importantíssimo. A gente chegou a comprar. As doenças raras hoje está sendo um impacto. A gente chegou a comprar uma vez ou mais de uma vez, e aí o governo federal também ele é polo passivo nessa ação. Ele teve que entrar também. Ele tem encaminhado o medicamento deles e assim, na oncologia também ali no NACOM a gente tem medicamentos que não existiam na política pública e agora passam a existir, eles já estão sendo fornecidos pelo NACOM, que é o caso do pembrolizumab. A gente chegou a comprar muito pembrolizumab e agora não, agora o medicamento já está no SUS. Lembrando que a política de medicamentos oncológicos, ela é até fora da assistência farmacêutica, né? Quando a gente fala isso, o pessoal ainda fala assim, mas como assim como a oncologia está fora? Porque ela é considerada serviço em oncologia. Sim. E aí essas demandas, aí sofre-se o Estado, porque acaba tendo que ser judicializado realmente para poder estruturar o arcabouço quimioterápico do Estado. Nós temos o caso de vários medicamentos que primeiro foi judicializado, a gente teve para depois ser incorporado. Para depois incorporar, né? Mas tem aquele tempo, tem o tempo da inclusão no padrão, tem o tempo do processo licitatório, da chegada do medicamento. Então, o Estado acaba tendo um custo com relação a isso também, né? Mas muito bom falar de políticas públicas, Dr. Felipe, principalmente quando se entende aí. E aí, assim, os colegas estão vendo, tá vendo aí um profissional cheio, né, de informação. O que você falaria para esses colegas que hoje olham e falam assim, tá aí, eu quero ser um parecerista, eu quero estar envolvido nessas demandas. O que ele precisa saber para chegar nesse ponto, doutor Felipe? Porque é um tempinho aí na estrada também, pelo tudo que você colocou, para ele se chegar a ter essa expertise, para chegar, pegar um processo e dizer assim, eu vou dominar esse processo para poder responder aos meus gestores, responder uma demanda judicial aos magistrados com conhecimento, com propriedade. O que ele precisa? Bom, eu acredito, Rossana, que todos que se formam num curso da saúde, eles se formam por aptidão. Não consigo entender alguém que entrou no curso da área de saúde, que você vai tratar com pessoas, que você vai tratar com vidas, sem você ter aptidão. Então, por muito tempo, eu me perguntei o que eu estava fazendo aqui, o que eu ia deixar, qual era o meu legado. Né? E eu acredito que dentro dessa atividade da judicialização, dentro do departamento de assistência farmacêutica, desde sempre, eu acredito que você prover aquelas pessoas extremamente necessitadas com aqueles medicamentos específicos que elas precisam é um legado. É um legado porque se você puder prolongar a vida de uma pessoa por uma hora que seja, prolongar o sofrimento, evitar o sofrimento daquela pessoa por um minuto que seja, já valeu a pena. Porque a gente não pode se esquecer que atrás daquela letra fria do processo, aquele nome, aquele CPF, ali tem um pai, tem uma mãe, tem um irmão, tem um filho. Como fala, é o amor de alguém. Tem um amigo, então é um trabalho que nós temos que ter muito zelo por ele. Então o conselho que eu dou, primeiro é você querer muito servir. Porque quando você quer muito servir, você faz de tudo para que aquilo dê certo. Depois, você tem que querer muito aprender. Porque não está tudo na tua frente. A legislação, às vezes, ela é esparsa, você tem que procurar um pouquinho ali, um pouquinho ali, fazer um curso aqui, se capacitar ali. E não ter medo. Não ter medo de escrever e de passar para o papel aquilo que está, às vezes, solto numa portaria, na Constituição, numa lei federal. Você tem que saber estruturar isso dentro de um documento para que o documento ele tenha começo, meio e fim e seja algo dentro da realidade do momento atual da legislação farmacêutica e dentro da necessidade que o processo pede. Você coloca emoção no trabalho?
Se envolve. Rossana, eu me envolvo muito. Eu me envolvo muito. Gente, porque realmente responder, às vezes você chora no processo. Isso é algo que, assim, que às vezes você vai para casa angustiado. É uma sexta-feira, você, por incrível que pareça, quer que chegue a segunda para você se debruçar sobre aquele processo. Porque o prazo que a justiça impõe, ele, às vezes a gente pode achar ruim, porque é pouco tempo. Mas é porque a pessoa precisa daquele... O magistrado precisa daquela informação, né? E a gente deixa aqui registrado que nem sempre é concedendo. Existem não concessões também, porque não está provado no processo que determinado medicamento não fez efeito, que é um medicamento que está ali disponível no SUS. E às vezes até você fala assim, eu queria que ele tivesse oportunidade de tomar esse medicamento, mas os próprios exames dele não permitem. Não permitem, a gente não tocou nesse assunto, mas eu acho que vale muito ficar registrado. Os PCDTs, eles são criados, e aí eu digo, o espelho são os PCDTs do Ministério da Saúde, que hoje se encontram no CEAF, levando em consideração parâmetros bioquímicos também. Sim. Né? Levando em consideração... Por isso a necessidade é tão iminente de ser clínico, de ter uma visão clínica, sim. Né? Levando em consideração a dose efetiva mínima, a dose tóxica, a dose letal dos medicamentos. Também temos que avaliar isso. Isso daí, e assim... Isso é importantíssimo. É por isso que existem os PCDTs. Não adianta a gente querer brigar com aquilo que foi estudado e está sendo estudado e a gente não tem uma certeza da utilização daquele medicamento em determinados parâmetros. Por isso que o PCDT nega, entendeu? Então, assim, é claro que em casos muito peculiares, em situações muito peculiares... Quando a última opção, aí de repente pode-se partir para os tratamentos off-label, né, que não estão preconizados ainda nas políticas públicas aqui do nosso país, mas são casos bem específicos e que merecem ser acompanhados com muito cuidado. É por isso que a gente fala que a judicialização não vai terminar, mas se a gente estruturar a nossa rede de assistência, a gente consegue mitigar, diminuir muito, reduzir demais esses valores. Lado positivo e o negativo de uma judicialização para uma gestão? Bom, o lado negativo é que você demanda um recurso que é extraordinário, que não está previsto, que não tem previsão, que poderia ser... Acho que desestrutura uma gestão? Com certeza, que poderia ser utilizado na rede assistencial para você suprir mais munícipes, para você suprir mais pacientes, você acaba pagando mais caro, suprindo menos pessoas e tirando de uma linha de cuidado, depois você fica com problema estrutural do ponto de vista orçamentário, do ponto de vista financeiro, né? Sim. Acho que tem até um dado do CNJ que ele fala para cada demanda judicial nós deixamos de atender, se eu não me engano, posso errar aqui, que eu não me recordo, mas parece que 17 pacientes da atenção básica. E tem demandas que é muito mais, com toda certeza. Aí, agora, o ponto positivo disso, da judicialização e a necessidade dela existir, é porque o paciente que está precisando daquele medicamento, eu já vi pacientes que trataram comigo ali 4 anos, 5 anos, e quando chegaram para pegar a primeira vez, eles muito debilitados, muito doentes, você via que a pessoa estava muito dodói, muito. E aí, quando começou a tomar o medicamento, que ele conseguiu pela ação judicial, por uma briga na justiça, aí você começa a ver, porque lá nas nossas demandas são de 3 em 3 meses. Então, você começa a ver aquele paciente trimestralmente melhorando, a cor dele muda, o aspecto dele muda, daqui a pouco ele começa a ganhar peso, e você vê ele vindo com a família, e vem e abraça a gente, e agradece. A gente é só um funcionário público, eu não estou fazendo nada por ele. No exercício da nossa função. Eu não estou fazendo nada por ele, mas você vê que aquela judicialização, ela trouxe
uma expectativa de vida, uma melhoria na vida daquele paciente, na vida daqueles parentes que o cercam, né? E aí o paciente o envolvimento aí, porque você vê assim, que não é só a saúde, você envolveu aí um judiciário inteiro em função de uma causa que é a cura. E isso, então os magistrados têm uma função muito importante, os promotores têm uma função muito importante, os defensores públicos, né? Os colegas advogados, que nós recebemos muitas demandas. Até os procuradores, quando eles entendem o ser importante. Os servidores do Estado, o secretário de Estado, o diretor financeiro, o chefe da judicialização, o pessoal, ou seja, todo mundo envolvido nisso daí. Então, isso é um combo. Né? E a gente fica muito feliz, muito E às vezes fica na torcida, viu, gente? Eu acho que assim, fala de bastidores, né? Bastidores de uma judicialização. Às vezes a gente também fica na torcida da chegada daquele medicamento, na torcida do uso daquele medicamento. Medicamentos importados que vêm da Turquia, que vêm da Irlanda, e você fica, que vêm da Inglaterra. Então, assim, nos bastidores fica todo mundo naquela ação, assim, vai dar certo, vai chegar, ele vai tomar. Monitorando isso, né? Então, assim, a judicialização ela tem um pouquinho disso. Então, assim, eu me sinto muito bem quando a gente participa desse processo, né, informando os magistrados, informando os procuradores, informando os defensores públicos. Eu não tenho um contato de informação direta com o Ministério Público, mas no final, quando a gente faz a dispensação do medicamento, depois o paciente retorna ali 3 meses ou 6 meses depois, melhor, com aspecto melhor, você se sente muito bem como um ser humano. E, gente, é gratificante. E o profissional farmacêutico na judicialização? Porque a gente tem vários profissionais envolvidos na judicialização. A gente costuma dizer que ele tem uma expertise a mais, né? Eu até falo aos magistrados, aos gestores, que é um profissional que tem um amplo conhecimento que pode ajudar muito nessa questão. Do ponto de vista desse profissional, assim, nós tínhamos que estruturar mais órgãos como o seu, setores como o seu, setores como até o NAT, em que eu trabalho, no tribunal, que prestamos esse esclarecimento técnico. As demandas envolvendo medicamentos, elas são infinitas. Sejam elas administrativas ou judicializadas, invariavelmente tem que ter um farmacêutico em algum momento para avaliar, né? Sim. Eu acredito que esse profissional, ele é um profissional que... E por que só ele? A demanda é maior? Não. Primeiro que o assunto acho envolvendo... Acho que 70%, agora vamos falar de dados, que eu sei que você é riquíssimo de dados aí. Quantos por cento hoje da demanda é medicamento? Quantos por cento? Porque nós temos outras demandas de cirurgias, insumos. Olha só, é muito... Eu consigo... A tela que eu consigo visualizar é a tela da judicialização de medicamentos e materiais médicos hospitalares, porque o restante não passa por mim. Então, assim, o que eu posso dizer para você hoje é que nós temos em quantidade uma demanda de 80% de medicamentos em quantidade e 20% de materiais médicos hospitalares em quantidade, que são as fraldas, são as sondas, são os equipos. Tá. E financeiramente falando, nós temos ali uns 70-30, entendeu? 70 para medicamento e 30 para materiais médicos hospitalares, entendeu? Porque o restante, cirurgias, dieta enteral, isso não passa por mim. E a secretaria tem muita demanda disso, muito. E os procedimentos são diferentes, né? Você observa, de repente, dependendo do tipo de cirurgia, são caríssimas, né? As cirurgias, né? Cirurgia neurológica. É outro impacto, né? É outro impacto financeiro. Então, eu tenho certeza que o impacto financeiro na secretaria, no que diz respeito a demandas judiciais em geral, é imenso. E a secretaria precisa rever isso, porque isso é bom para ela, isso é bom para o Estado e é bom para o paciente, porque, escuta aqui, Rosana, eu vou repetir uma frase aqui que eu sempre digo lá dentro do nosso setor. A decisão judicial, ele diz assim, Estado cumpra. Ele não quer saber como que o Estado vai cumprir. Estado cumpra, porque você já não cumpriu lá atrás. Então, cumpra. Você tem essa oportunidade. Um exemplo, o paciente toma um medicamento
mensal. Então, ele não quer saber se eu vou entregar uma caixa por mês para o paciente, se eu vou entregar uma caixa para três caixas para o trimestre, ou se eu vou entregar para um ano. Estado cumpra. Então, essa organização do Estado no que diz respeito à mitigação das demandas judiciais, ela vai trazer um bem para todo mundo. Trazer um bem. O judiciário quer isso, quer diminuir essas demandas, porque isso quer dizer que o paciente está conseguindo pegar o medicamento na ponta, está conseguindo fazer sua cirurgia no prazo correto. E então quer dizer que se diminui o judiciário, está fluindo o serviço de saúde, né? Então o grande lance, a grande sacada é essa: seríamos nós envolver os profissionais nas suas áreas de atuação. O farmacêutico, sim, é uma peça importante, porque o medicamento, a dispensação do medicamento é um ato privativo do farmacêutico, e as informações tangentes ao medicamento, ninguém melhor para prestar sobre as políticas públicas, que é o que se envolve. A gente tem que falar de política pública o tempo todo em judicialização, que é para saber onde é que está a obrigação, por que o medicamento não está ali na ponta para aquele paciente. Se existem outras alternativas, aí entra a questão do farmacêutico clínico, do hospitalar, daquele que tem experiência com isso. Então, aos colegas que têm interesse em desenvolver o tema, hoje existem muitos cursos, relativos à judicialização de medicamento, tem muita informação com relação a isso, você sabe. As especializações na área de farmácia clínica, especialização na área de farmácia hospitalar, especialização na área de saúde pública, especialização em SUS, enfim. Infelizmente ou felizmente, a gente precisa se capacitar para que a gente possa ter condições de servir com melhor... porque o expertise nós temos. Com a melhor expertise e com propriedade. Eu acho que a gente tem que falar com propriedade daquilo, se apropriar da informação, e você tem que ser seguro naquilo que você fala, né? E o teu banco de dados para fazer uma pesquisa? Se eu tenho? Meu Deus, é imenso. Meu Deus, é imenso. É um setor que tem muita informação, contudo, o nosso setor é um setor de pouquíssimas pessoas, tá? Só tem eu de farmacêutica, mais uma colega maravilhosa, a Sara. Deixa um abraço aqui. Grande abraço, Está gestante, vai vir uma nenenzinha linda aí agora. Vai vir um bebê para nós. Nós estamos muito felizes. E aí, então, só tem eu e ela. E uma colaboradora muito boa também, que é a Laís, deixa um abraço para ela, que cuida da parte administrativa. E agora nós temos um novo colega lá, que é o Neto. Um grande abraço para ele também, que é um rapaz da JWC, que cuida das notas fiscais. Mas do ponto de vista dessa conversa que nós estamos tendo aqui, técnico, ainda é muito pouco. E como a equipe só é de 4 pessoas e todo mundo já está assim assoberbado para poder dar conta, nós não temos processo atrasado lá no nosso setor, mas porque a gente trabalha bastante. Para coletar dados, nós temos os dados, nós sabemos como fornecer, como trabalhar, mas precisava de uma equipe para trabalhar nisso. A gente não tem como parar o serviço para trabalhar em dados. Até o Ministério da Saúde, recentemente, a Procuradoria-Geral do Estado pediu algumas coisas, e aí ficou o pessoal do jurídico correndo, a gente pede prazo, e a doutora Isabela Fernandes tem sido assim, muito paciente conosco, porque a gente às vezes não consegue cumprir o prazo que ela pede, por conta que nós temos demandas urgentes. Por exemplo, eu sou o único preposto do Estado que participa das audiências. Então, quer dizer, enquanto estou fazendo audiência, colegas, mas o doutor Felipe está precisando de ajuda. Eu não estou... enquanto eu estou lá, eu não estou trabalhando o serviço técnico, né? Então, assim, nós temos muitos dados. Eu tive... Você não acha que atrapalha um pouquinho dessa questão, dessa mistura administrativa e técnica? Atrapalha. Ou ela é necessária? Olha, a gente tem que se envolver. Sim. Tá? Mas operacionalizar a parte administrativa, isso
pode e deve ser descentralizado para as pessoas que ficam só trabalhando com isso. Você imagina se eu tivesse lá hoje 2 pessoas só trabalhando informação, pegando informações que nós temos, transformando em planilhas, transformando Publicava vários artigos de vários artigos. E o SEI, costumo dizer que o SEI ele é vida, o SEI. Porque tudo, eu não achava toda que eu ia gostar do SEI, eu já estou gostando dele. Eu também comecei ele assim. Ele me dá tantos dados importantes. Eu comecei assim, mas depois a gente acabou amando o SEI. Por quê? Porque hoje eu tenho uma parte, todos os pacientes nós temos ele em acompanhamento especial no SEI. Então, toda a movimentação processual do paciente está no SEI. Importante. Então, isso é muito importante, porque tudo que você quer saber dele, daqui agora eu acesso ao SEI do paciente para prestar uma informação. Então, nós temos, respondendo a sua pergunta, sim, o banco de dados vasto, agora que pode ser trabalhado. Ser mais bem trabalhado isso daí. As tuas fontes de pesquisa para o colega que quer se debruçar em um... Bom, o Ministério da Saúde... Banco do Ministério da Saúde tem várias informações. Você tem que... Tem que saber procurar, protocolo. Saber onde buscar protocolo, né? Atualizações da Rename. Então, assim, eu acho que começa por aí. Depois, toda a secretaria, né, na CESACRE não é diferente, ela possui as suas curvas, não é isso? Que só quem está trabalhando lá no dia a dia que pode entender e passar. Ou você vir trabalhar conosco e o tempo vai te ensinar como é que as coisas procedem dentro da Secretaria de Estado de Saúde, né? Sim. Então, assim, infelizmente, os nossos cabelos brancos, eles são importantes para alguma coisa, sim, né? E necessários, histórias, né? Histórias, né? Histórias. A secretaria ela tem grandes informações, ela fala muito a respeito dessa nossa trajetória. Dessa nossa trajetória de termos expertise em falar de políticas públicas relacionadas, inclusive, aos serviços farmacêuticos envolvidos. Uhum. O que você gostaria de mudar no seu setor? O que você poderia estar indicando hoje? Fala assim, eu preciso de mais pessoas, eu preciso de mais você, farmacêutico, assim, que quem estiver focado e entra na saúde pública, é uma área muito importante. Mas ela precisa ser implementada? Eu acho que... Para o caminho que nós queremos, de qualificar uma judicialização. O que precisamos? Pronto. Eu acho que acho que é melhor então eu vou pergunta. falar. Então, eu acho que enquanto o meu setor está trabalhando na operacionalização das demandas judiciais do dia a dia, deveria existir um outro farmacêutico capacitado ou outros profissionais que trabalhassem judicialização sem estarem envolvidos com a mola que está rodando, com o motor que está rodando, que é visitando os municípios para fazer esses padrões que eu estou dizendo, que é organizar... É porque não consegue fazer tudo, né? Você não consegue. Humanamente... Não consegue, que é você estar fazendo oficina, conversando com os médicos, CRM. Como é que costumávamos dizer que a gente apagava um incêndio por dia, né? Então todo dia você apaga incêndio, Rossana. Aí você deixa de estruturar os serviços. Não tem como trabalhar a política pública trabalhando na operação do sistema o tempo todo. O farmacêutico ele é muito visto como uma questão técnico-administrativa. Você responde e fala do oncológico que você precisa comprar. Você tem que dizer como comprar e você ainda tem que estar falando como desenvolver esse processo até chegar na mão do paciente. Esse lapso temporal entre o pedido de dizer que aquele medicamento é essencial até chegar na mão do paciente e sermos clínico, existe o administrativo. Isso é confundido? Muito. Olha... Eu vou metaforizar aqui a situação. Porque quem tem experiência na assistência farmacêutica hoje na judicialização sabe falar muito sobre isso. Eu vou metaforizar um pouco aqui. Num teatro de operações de guerra,
existe a figura do combatente que está lá na trincheira trocando tiro, existe a função dos oficiais que estão numa linha atrás, orientando aqueles que estão na trincheira, mandando reforço, mandando comida. Tem o pessoal da intendência que está mandando comida, que está mandando água. Tem o pessoal da saúde que está só cuidando de feridos. E às vezes no outro país, numa sala com ar-condicionado, numa mesa como essa, estão os generais aqui elaborando a estratégia. E não menos importantes são esses generais do que os soldados que estão trocando tiro lá. Como eles também não são menos importantes do que quem aqui está. Eu estou metaforizando isso, explicando que é humanamente impossível se fazer política pública com a mesma equipe que está trabalhando na operacionalização. Se você não destacar as pessoas... goleiro, um zagueiro e um... Se não, exatamente, no time de futebol, o goleiro ele defende, ele não vai lá fazer gol. Eventualmente um goleiro pode ir lá fazer gol. Já aconteceu Era vários. o caso do Rogério Ceni, né? Era o caso do chileno lá, que eu esqueci o nome dele agora. Então, assim, sendo objetivo na sua pergunta, a judicialização ela precisa existir em âmbito estratégico. Pronto, muito obrigado pela palavra. Enquanto uma equipe está respondendo a judicial, respondendo alguém precisa estar resolvendo, alguém precisa estar rodando esse estado, resolvendo, organizando, para que um belo dia diminua a judicialização. Porque senão não vai acontecer. Porque nós estamos enxugando gelo. Então. Enxugando gelo, não adianta dizer... Nós estamos aqui dizendo que nós estamos atendendo o oncológico, mas nós não estamos estruturando a rede. Isso aí, como é que eu vou orientar um município, sair daqui para orientar um município, para ver processo, para entender, porque você não chega no município assim no mesmo dia, você tem que entender, conversar com as pessoas, entender aquela realidade, você fazer uma propositura. E muitas vezes você tem que fazer mesmo para eles e deixar a coisa andar. Como é que eu vou fazer isso? O telefone está tocando 24 horas, só tem eu para responder determinado tipo de processo lá? É humanamente impossível. Então, assim... Um exemplo muito claro dessa estratégia... Não dá para operacionalizar e fazer estratégia, não dá. O paciente recebeu um medicamento e nós sabemos, né, como pareceristas, como farmacêuticos e como dispensadores, que um medicamento causa danos hepáticos, efeitos colaterais gravíssimos. Para você ver como é que é uma saia justa, como é que nós vamos fazer o acompanhamento terapêutico desse paciente. Aí nós falamos assim, isso fica com o prescritor. É isso mesmo? Hoje, quem acompanha esse paciente é o médico prescritor ou, no caso dos oncológicos, a unidade que no caso é o NACOM, que faz a administração desse medicamento. No nosso posicionamento como parecerista, sim. Agora vamos pensar no farmacêutico clínico lá da ponta, que sabe desses aí. A gente consegue orientar no processo quanto a isso? Ou como você está só no cumprimento, né? Fica difícil você envolver o uso racional num cumprimento na ação. Não consegue? Olha só, quando o processo chega para responder informações antes de uma decisão, no questionário ali que é enxuto, tá? Quando é um medicamento... Doutora Lília, doutor Valci, que estão lá na pontinha, grande abraço para eles, os próximos que eu quero trazer aqui. São maravilhosos. Um abraço para os dois e para toda a equipe do DAF, a minha chefe, a Sueli também. Doutora Sueli, você não me escapa. Grandes profissionais ali. Agora eu me perdi, Rosana, peraí, deixa eu me lembrar. A gente foi dar os abraços dos colegas, nós estamos falando em acompanhamento terapêutico e em decisões judiciais. É possível? Então, quando eu estou respondendo... Inicialmente, já é processualmente, mas não tem uma decisão ainda. Que um medicamento já tem um protocolo clínico bem definido, eu cito o protocolo ali
né? E cita a necessidade do ajuste terapêutico, ajuste de dose. De que o medicamento ele só é dispensado para aqueles CIDs naquela condição, certo? Não adianta ainda, até porque eu sei, é tão pesado esse tipo de estudo. Quando eu falo pesado, o artigo é pesado, são vários megabytes, nem junta tudo no SEI. Então, assim, como o estudo é vasto, eu informo a portaria, eu informo a condição do CID e o processo vai enxuto dessa forma, né? Eu oriento que ou então o medicamento está na linha de cuidado do SUS, no CBAF, na atenção básica, né? Uhum. É para estar disponível lá. Ou oriento, o medicamento é do CESAF. Agora, eu não faço ponderações terapêuticas no que diz respeito à toxicidade de medicamentos, porque isso já está no estudo que eu citei. Entendi, perfeito. Porque quem escreveu vai falar muito melhor do que eu, já está lá. E aquilo foi utilizado como base na legislação atual. Mas aquela fase preliminar, isso mas na fase, é realizado. Sim, na fase preliminar. Eu só posso garantir que no NAT nós tentamos deixar muito claro aos magistrados a necessidade desse acompanhamento, porque dependendo dos dados laboratoriais eu preciso fazer ajuste de dose. Claro. Isso, assim, eu acho que é uma das áreas que a gente pode focar muito nessa... No crime acontece muito de ter dispensação prevista para determinada quantidade de comprimidos por mês. 2 anos, por mês, né? Entendeu? E a gente tem terapias aí que são aprovadas E aí nós temos prescrições com a quantidade maior de medicamentos. Pegamos uma prescrição de 2 anos. Pois é. Então, assim... o CEAF só dispensa determinada quantidade em virtude de um estudo que foi feito lá atrás, onde eles entenderam, a equipe multiprofissional, que se tomar um comprimido a mais do que daquele já vai fazer toxicidade no paciente, já vai repercutir no exame bioquímico do fígado, do rim, do coração, não sei, entendeu? Então, mais uma vez falando, quem aprova ou desaprova esse protocolo é o próprio ORO, são os programas do Ministério da Saúde. Então, que essas avaliações são exatamente muito bem estudadas. Muito bem estudadas. Não vai voltar para o paciente uma negativa com um memento farmacêutico, uma tese de pós-doutorado, porque ele não vai entender. Uma avaliação de tecnologias em saúde perfeitamente isso não estruturada. Volta, mas essa negativa, ela é baseada nisso. Se for procurar o porquê, é só solicitar o PCDT, que o Estado vai baixar do Ministério da Saúde e vai encaminhar os motivos. Só que isso é tão pesado tecnicamente também, que o magistrado ele não está ali para entender de ciência, não é isso? Então, cabe a gente da área de saúde, junto com os colegas médicos, nós encontrarmos a melhor forma, né? O magistrado ele faz o papel dele de julgar aquilo que chega para ele, né? Porque é muito complicado. Fatos, imagine você entender em um profissional de saúde dialogar com a judicialização e tentar assim orientar da melhor forma. Então realmente vamos dizer, você precisa estar muito bem envolvido em um processo, como você relatou em todas as suas salas, para poder realmente finalizar um processo, e esse processo ele ser finalizado ser... O Estado do Acre, ele tem uma forma de trabalhar com aquisições trimestrais para os medicamentos, tá? Por que isso acontece? Isso acontece porque o paciente altera a condição de peso, altera a idade, altera a condição fisiológica, a sua patologia pode alterar,
ele pode ter somatizações de outras doenças que pode advir pela imunossupressão dele, outro medicamento. Ou ele pode adquirir uma resistência àquele medicamento pode passar a fazer mal para ele ter uma toxicidade. Então, assim, é uma maneira do Estado do Acre acompanhar esse paciente também, forçar esse paciente a voltar no médico para ele ser reavaliado. Porque a intenção não é só entregar o medicamento, a intenção é que a saúde do paciente ela seja acompanhada. E como é que você acompanha a saúde do paciente se você não voltar no médico? Então, assim, decisões do ponto de vista, forneço medicamento por 1 ano. Tudo bem, até por 10 ou por 100 anos, vírgula, desde que passe no médico, apresente a prescrição médica trimestralmente, isso é muito importante. Isso aqui é só uma dica. Sim. Porque isso daí não é para burocratizar. Nós, como farmacêuticos, é o cuidado. Entendemos que é necessário que esse acompanhamento medicamentoso seja realizado. Perfeito. Né? E o paciente, coitado... Isso já é realizado. A cada 3 meses ele precisa... Precisa. E essa condição que apresente a prescrição médica a cada 3 meses, ela não está em todas as decisões nossas. Determinados magistrados colocam, outros não. Né? Claro que a gente tem... Mas vocês tentam estar explicando sobre a necessidade. A gente está explicando, a gente está o tempo todo informando isso para o paciente, mas existem, é isso que eu falo agora, existem situações peculiares, né? Que é o quê? Às vezes o paciente não tem acesso a esse médico. Isso existe, ele não tem acesso ao médico, porque mora longe, porque... depende de uma consulta na fundação hospitalar, de uma consulta na fundação hospitalar, que essa consulta não acontece no prazo determinado. Então, as prescrições ele precisa pelo menos elas têm essa dificuldade, né? Ele precisa pelo menos vir até o setor ou entrar em contato com o setor para que diga, olha, eu estou vivo e o medicamento é o mesmo, eu continuo tomando ele. Porque em inúmeros casos, a gente comprou o medicamento, o paciente já tinha falecido, comprou o medicamento e o paciente não... Mudou a terapia. Mudou a terapia, entendeu? Isso acontece. Então, assim, eu acho que é até bom fazer um corte aqui, porque não são muitos casos, é a minoria. É exceção, né? Tá? Sem problema, essa gente aí, né, Matheus? Um corte aí. Eu vou voltar até com a minha fala para que ele possa por favor, organizar isso. Estou prestando atenção, vou falar. Tá? Então, assim, em alguns casos... Né, em algumas breves são exceções, já aconteceu de nós comprarmos o medicamento e o paciente ter falecido, entendeu? E o paciente não está mais utilizando o medicamento. Pela mudança, né, de terapia. Pela mudança de prescrição, de peso, enfim. Então, assim, é importantíssimo esse retorno do paciente trimestralmente no médico para avaliar a terapia dele. Isso é bom para a saúde dele e isso dá uma segurança para a CESAC, para adquirir os medicamentos também e empregar o recurso também de forma correta. Perfeito, perfeito. Dicas para os colegas, dicas para a sociedade, o que é o serviço. Fique com a sua tela direto, pode falar. Acho que é importante, nós temos colegas aí do Brasil inteiro que nos assistem. Muito obrigado, pessoal, por esse apoio ao Podfarmas. Podfarmas todos nós. E a gente sempre deixa o nosso entrevistado bem à vontade de falar para você que é simpatizante da nossa profissão. Nós temos vários colegas aí que dão grandes apoios, grandes médicos que são incentivadores da profissão, grandes enfermeiros, outros profissionais. E a gente fala para eles, para a sociedade entender esse nosso papel. E são serviços assim que nos valorizam. Então, deixo aqui para você falar um resumo de tudo aquilo que você expôs, de toda a sua trajetória, de todo o seu serviço. Esse serviço que é importantíssimo, e falo para vocês, é de bastidores.
Não aparece. Não aparece. Né? Mas está lá no aparece. SEI, isso é importante. Está no SEI. Mas que faz uma diferença absurda na saúde pública, nos orçamentos, nas políticas bem definidas. Bom, o farmacêutico Felipe Augusto, ele está na divisão de medicamentos extraordinárias, na divisão judicial de medicamentos, né, do Estado, todos os dias. Eu estou lá de braços abertos para responder, para receber qualquer profissional, para receber qualquer cidadão. E a gente faz isso todos os dias, no que diz respeito à orientação, principalmente do que diz respeito à linha de cuidado onde determinado medicamento pode ser conseguido, né? A gente sabe que a sociedade não tem noção de onde buscar determinado medicamento, determinada política. Então, assim, naquilo que o Felipe puder ajudar, no que diz respeito a orientar onde que determinado medicamento pode ser conseguido, eu estou à disposição. A divisão de medicamentos judicializados do Estado, ela está inserida dentro do Departamento de Assistência Farmacêutica, ela tem em torno dela todo o departamento, que aquilo que eu não souber eu consigo ir buscar. A promessa que eu tenho não é de saber, a promessa que eu tenho é de ir buscar a resposta que a sociedade busca, a resposta que os membros do Ministério Público, os membros do Judiciário, os membros da Defensoria Pública, os membros da Secretaria, o cidadão, os profissionais. Se eu puder ajudar de alguma forma, com orientação, com dados, eu estarei disposto. Dentro dos meus limites físicos, porque eu também sou praticamente só, né? Eu já falei que o nosso setor é um setor de 4 pessoas, tem uma outra farmacêutica, cada um fica com partes específicas. É preciso dizer aqui que a divisão de medicamentos judiciais, ela solicita o medicamento, ela acompanha a entrega, ela recepciona, ela atesta a nota, ela organiza os medicamentos, a logística do envio desse medicamento para todos os municípios do estado do Acre, ela acompanha essa entrega, ela solicita os termos de dispensação, ela junta no SEI e caminha para a secretaria a demanda atendida. Então é um setor que ele tem muito trabalho administrativo, ele tem muito trabalho operacional. Então pode ser que eu não tenha determinadas informações a tempo e a hora, mas no momento posterior eu consigo responder e eu pretendo dar as informações que a sociedade buscar. Ali é um setor que eu sou muito orgulhoso de estar ali, Rossana, sou muito orgulhoso de estar ali, colegas e profissionais, porque é muito dignificante você ajudar um pouquinho que seja na melhoria do estabelecimento de saúde das pessoas. Nós não estamos ali para negar medicamento, nós não estamos ali para negar parecer, e sim para contribuir. Agora, o ato de dispensar o medicamento, que é o último, ele é um ato posterior a uma série de atos administrativos que acontecem para que o medicamento realmente chegue lá na ponta. Eu sou um profissional muito realizado naquilo que eu faço, eu acho que eu estou bem lotado e eu só tenho a agradecer à Secretaria de Estado de Saúde por permanecer com a minha lotação ali. Nós agradecemos. Felipe, eu fico muito feliz dessa entrevista, acho que foi riquíssima de informações. Não sei se você pode aí falar de dados, mas assim, vamos naquela última pergunta, quanto que nós estamos
gastando essa nisso, informação, eu não ela, sei ela é informação oficial, ela é informação que foi para a Procuradoria-Geral do Estado. Então, assim, no ano de 2023, com judicialização de medicamentos, materiais médicos hospitalares, dieta interal, entre janeiro e outubro, que foi quando foi feito o levantamento, né, foi gasto mais de 10 milhões de reais. Só que de outubro a dezembro houveram outras demandas, então isso passou um pouquinho. Então, só para vocês terem uma noção entre o tamanho da responsabilidade. Entre a entrega de medicamentos, depósitos judiciais, ajuda de custo, nós estamos falando aí de cerca de 11 milhões de reais, 11 milhões e meio de reais, né? Porque 10 e um pouquinho foi até outubro. Então, se você pegar isso daí e se você colocar esses dados como estruturante as políticas públicas para diminuir uma judicialização, você consegue ele tem investir um impacto muito grande. Tem impacto muito grande, né? Se você transformar esses valores só em medicamentos e materiais médicos hospitalares, você é chefe do material médico hospitalar também, então você sabe o quanto que esse dinheiro poderia comprar em material médico hospitalar para o estado inteiro. E eu sei o quanto que você poderia comprar em medicamentos para o estado inteiro também. Então, o nosso grande desafio é minimizar essa judicialização, né? E fazer, e só se consegue isso fazendo essa política pública chegar na ponta, fluir. É o grande desafio, não só do estado do Acre, mas do Brasil inteiro, porque a judicialização ela é um problema nacional. E é uma possibilidade de inserção de toda essa expertise do profissional farmacêutico aí nessa questão, dele estar inserido nisso e poder contribuir como o Dr. Felipe aqui contribuiu. Felipe, eu só tenho que agradecer, eu acho que ficaria aqui, assim, tomaria conta até dos plantões dele para a gente discutir um assunto. E isso a gente discutia muito, porque tínhamos essa honra de trabalhar com o Dr. Felipe, e ele sentava lá e a gente discutia sobre a judicialização nesse formato, com dados, com propriedade, com toda a expertise. Acho que programas assim, a gente ofertar isso aos nossos colegas, mostrar toda essa tua experiência, isso só engrandece e valoriza a nossa profissão. Então, eu gostaria de te agradecer muito por essa entrevista, contar sempre com você, dizer que o Podfarmas é isso, tem colegas, está aberto as portas do Podfarmas para que você convide alguém, venha aqui entrevistá-lo também. A Rosana não é a entrevistadora oficial, mas eu tenho muito orgulho de dizer que nós demos esse pontapé de dizer assim, a valorização ela tem que começar por cada um de vocês, porque cada um, é importante dizer, que fazem serviços lindos. Cada um que entra aqui conta uma história, você sabe o quanto que esse profissional está fazendo diferença para a valorização da profissão farmacêutica e, lógico, o cuidado com toda a sociedade que nós estamos aqui para servi-lo. Então, doutor Felipe, muito obrigado. Podfarmas agradece, nossa associação Valoriza Farma agradece e toda a categoria farmacêutica lhe agradece por todo o seu empenho na profissão. Eu quem agradeço, né? Reforço aqui a extrema consideração que eu tenho por você, eu que agradeço, por amigo. Tudo aquilo que você representou profissionalmente na minha vida. Eu aprendi muito contigo. Eita, olha lá, não vale que eu chore. Eu me espelhei muito na profissional Rosana, na mãe Rosana, na filha Rosana. Você é minha amiga, eu te conheço de longa data. Irmão, hein? E assim, eu fico muito feliz de nós podermos estar caminhando nessa jornada farmacêutica na administração da secretaria, não é? Durante tantos anos. Eu sinceramente, eu só tenho a agradecer a oportunidade que você sempre me deu e aqui o Estado do Acre sempre me permitiu contribuir dentro da minha caixinha, dentro da minha experiência, que já foi muito pouca, agora é um pouco maior. E se for para contribuir, eu estou à total disposição. Isso é muito bom. E assim, tá bom? Ninguém solta a mão de ninguém. A gente sempre falava isso quando estava na assistência farmacêutica e é isso. Eu acho que a esses colegas que estamos aí ainda seguindo,
São mais de 20 anos de atuação dentro do serviço público e a gente fala assim, ninguém solta a mão de ninguém, vamos juntos fazer uma assistência farmacêutica que nos orgulhe. E a gente tem muito nos orgulhado dessa trajetória, né, Felipe? Com certeza. Foram muitos, como Entre você fala, erros e acertos, entre os né? erros e acertos, nós conseguimos aí e tem muito mais. Tem muito mais para você que está chegando, né? Nós temos aí um ponto, uma hora a gente vai falar assim, gente, fiz minha parte. Aqui está o cajado. Agora, com cada um de vocês, eu tenho certeza que cada um que entra ali coloca a sua contribuição e o melhor que pode, né? Então, a gente só tem a agradecer. E nós, do Pod Farmas, ficamos aqui com vocês com esse mais um Pod Farmas enriquecedor, assim, todo emocionante. Assim, virou o nosso carro-chefe do Pod Farmas, falar dessas trajetórias que nos emocionam e nos diz muito da profissão. Fico aqui com você, muito obrigado por estar junto com mais essa entrevista, mais um Pod Farmas com vocês. Ava Farma, grande abraço, até a próxima.